Olha só, meu povo, terceiro e último vídeo desta semana. E aqui está meu amigo Roach. Mais uma vez comigo aqui. Vamos dar seguimento aqui à página 1041 da Bíblia em ordem cronológica. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13, vai falar do chamado de Mateus, que também é chamado de Levi. Diz: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Coletoria. É uma espécie de cobrador de impostos? É tipo Zaqueu, viu? Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Quando a gente lê aqui no versículo 10 de Mateus 9, estando Jesus em casa, a gente acha que era na casa de Jesus. Não. É na casa de Mateus, tá bom? A próxima narrativa você vai entender isso. Então aqui vai dizendo que os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores foram comer com Jesus. Então os fariseus viram aquilo e perguntaram aos discípulos dele: por que seu mestre come com publicanos e pecadores? Veja bem, parece brincadeira. Que evidência é essa? Tinha publicanos na casa de Mateus? Sim, Mateus era um publicano. Tá? Cobrador de impostos. Coletoria, gente. Abre os olhos aí. Abre os olhos. Tá? Coletoria. Muitos publicanos, pecadores. Versículo 12 diz que ouvindo Jesus isto, disse... Veja que Jesus não esperou que os discípulos viessem dizer: ó mestre, estão questionando aí por que o senhor está comendo com publicanos e pecadores. Não, quando Jesus ouviu eles questionar, porque eles não eram homens suficientes para ir questionar direto com Jesus, ficava enchendo o saco dos discípulos de Jesus. Aí Jesus, ouvindo isso, Jesus já vinha e dizia: ei, não são os que têm saúde que precisam de médico, não, fica ativo. Né? Quem precisa de médico é quem está doente. E outra coisa, presta atenção, vão aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ou seja, eu estou comendo com quem eu deveria comer. Vocês são tão justos, são tão certos. Por que vocês não vão procurar a sua turma? Vocês já estão justificados pela lei? Vocês já são justos? Procura a sua turma. Meu lugar aqui é com esses aqui, tá? Foi tipo isso. Jesus deu-lhe uma patada, ficou com a boca torta para todos sempre. Eita! Marcos capítulo 2, do versículo 13 ao 17, vai falar a mesma narrativa, porém o detalhe, versículo 14 vai dizendo que ele viu Levi, filho de Alfeu. Bom, cara, o outro Tiago, sem ser o irmão de João, tem um outro Tiago chamado menor, né? Tem um outro Tiago que dizem que é filho de Alfeu também. As pessoas fazem confusão, porque se Mateus é filho de Alfeu, Levi é o mesmo Mateus que é filho de Alfeu. Bom, era irmão? Será que o Tiago menor é irmão do Mateus? Eita, embolo, né? É só um questionamento que eu faço aí. Então, Marcos capítulo 2, versículo 14, vai dizer que ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. E Levi, levantando-se, o seguiu. E durante uma refeição na casa de Levi, versículo 15, está aí o que eu falei há pouco tempo, não era em casa, Jesus não estava na casa dele, estava na casa do Levi. Marcos 2,15. Ok? Vamos pular para Lucas, capítulo 5, versículo 27 ao 32. No versículo 28, vai dizer que Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Eu não sei por que no Evangelho de Mateus, Mateus se chama de Mateus. Já no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, chamou ele de Levi. Lucas 5, verso 28, diz que Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Então fica aí essa observação. Mateus ele só se chama de Mateus, os outros todos chamam ele de Levi. Tanto Marcos quanto Lucas o conhecem como Levi. E sobre a questão do jejum agora, nós vamos ler em Mateus 9, do versículo 14 ao 17. O coach aqui, você tá vendo o que aí, menino? O que você tá vendo? Hein? Coach. Ele fica vendo esses passarinhos cantando aí. Ele é o Muita Treta, caçador de passarinho, matador de borboleta. Ruth é muita treta. Vamos dar seguimento aqui, gente. Marcos 9, versículo 14, diz então... Os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Veja que os discípulos de João tinham moral, eles chegavam perto do mestre. E os discípulos de João estavam lá onde Jesus estava pregando, por quê? Lógico, João estava preso, gente. João estava preso.
Os discípulos de João agora estavam seguindo o mestre, tá bom? E a questão é só a questão doutrinária aqui. Tá? Por que a gente jejua? João só comia gafanhoto, mel silvestre, vivia jejuando. Por que os seus discípulos não jejuam? Era essa a pergunta dos discípulos de João para Jesus. Aí ele diz, olha, como podem os convidados do noivo ficar de luto, não é jejum, luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. O noivo lhe será tirado, ou seja, deixa o noivo morrer. Luto é isso, gente. Luto é quando o noivo morre, tá? O noivo aqui, no caso, ele está falando dele mesmo. Jesus está falando dele mesmo. E ele vai continuar no versículo 16 dizendo que ninguém põe remendo novo, de pano novo em roupa velha, porque o buraco vai aumentar. A ruptura vai aumentar. E ninguém põe vinho novo em odre velho, porque o processo da pele, o odre, né, é uma pele de animal. Quando o vinho fermenta, ele faz isso, ó. Só que tem limite, gente. Não é borracha, é couro. Se colocar de novo outro vinho novo, o que vai acontecer? Na hora que fermentar, ele vai estourar, vai romper e o vinho vai se perder. Por quê? Porque eles amarravam esses odres bem, né, amarrados em pedras e por uma corda eles colocavam dentro de uma cisterna, ou de uma cacimba, de uma coisa assim, um poço, tá? Para ficar lá no local friozinho e o vinho ficava lá só curtindo, tá bom? E o vinho ficava fermentando lá. Bom, foi o que Jesus falou aqui sobre a questão do jejum. Subentende-se, primeiro, que o tempo de jejuar é agora, que o noivo já morreu e ressuscitou. Ele já foi tirado, o noivo foi tirado daquela geração, a primeira geração de discípulos que andava com Jesus pessoalmente, presencialmente com Jesus. Tá? Outra coisa é que o jejum deve vir acompanhado com a busca do Espírito Santo. Você jejuar, sem a descida do Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo, não dá. É uma coisa que não funciona bem. É como você colocar vinho novo, segunda vez, dentro de um odre que já foi usado, tá bom? Não funciona. É como você colocar um remendo novo, um pano novo, numa roupa velha, vai aumentar o buraco. Então, o que Jesus estava dizendo é que daqui a pouco eu vou morrer e eu vou-me embora. E quando vier o vinho novo, né? Tá? Ele vai transformar esse odre velho que sou eu em um odre novo para que faça sentido o meu jejum. Porque o jejum, a ideia do jejum é você simplesmente refrear a sua carne, oprimir mesmo a sua alma. Né? Você tem que ser opressor malvadão, tá? Com você mesmo, sua carne. Aí você vai oprimir a sua carne para dar lugar ao espírito. Mas se você não tem espírito, então o jejum cai bem? Não. Para a primeira geração não ia cair bem. É o que Jesus vai falar lá em João, né? No Evangelho de João, ele diz assim, olha, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós outros, tá bom? Então, lembre-se dessa palavra de Jesus quanto à questão do jejum. O tempo de jejuar quando é, pastor? É agora. Então, convém uma pessoa que não tem vida com Deus, nem aliança com Deus, está jejuando, não é que não pode não, pode, tem gente que faz jejum aí até por questões de, eu quero emagrecer, vou fazer aqueles jejuns que 12, 36, 42 horas, aquele negócio lá, para a pessoa perder peso. Então, mas com fins espirituais e com uma ideia bíblica, o tempo de jejum é agora. Para quem é recomendado, para quem já tem uma aliança com o Senhor. Você não tem aliança, quer fazer jejum? Pode. Vai funcionar? Não. Não vai funcionar, não. Porque você não tem um espírito. Não vai aumentar muita coisa, nem diminuir nada na sua vida. Não vai acrescentar nem tirar. Tá bom? É para quem tem o Espírito. Para quem tem o Espírito Santo. Tá bom? Quem já está em aliança com o Senhor. Então você pode fazer as duas coisas. Primeiro você se arrependa, confessa Jesus como Senhor e busque o Espírito Santo. Aí o seu jejum vai fazer jus ao que é para ser. A mesma narrativa está em Marcos capítulo 2, do 18 ao 22. Os discípulos de João e os fariseus diz assim, Marcos 2, verso 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então algumas pessoas vieram a Jesus, alguns deles, né? E perguntaram por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não. Aí Jesus vai responder a mesma coisa. A mesma narrativa você encontra também em Lucas capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 39. No finalzinho, Jesus diz que ninguém que beber do vinho velho prefere o novo,
porque diz o vinho velho é melhor. O vinho velho é o vinho que ele passou pelo processo de fermentação, ele ficou lá 40 dias, pelo menos, no mínimo, 40 dias fermentando dentro do odre, né? E depois que ele sai daquele odre pode servir para água, para alguma coisa, mas não serve mais para fermentar outra porção de vinho, porque vai estourar e vai perder-se o vinho e o odre. Perder-se o vinho e o odre. Bom, queridos, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Jesus comparece à segunda Páscoa, esse é o segundo ano, né? Abril do ano 27 agora, depois de Cristo, 27 depois de Cristo. Lembrando que Jesus Cristo nasceu no ano 5 a.C., tá? Tá ok? 1º de abril. É isto aí. Vamos lá, João capítulo 5, do 1 ao 8, ao 18, perdão. João 5, 1 ao 18, vai falar desse homem paralítico do tanque de Betesda. Vamos lá? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém. Veja que até agora ele estava na Galileia, fazendo curas e tal. Agora ele desce para a Judéia novamente, ele vai exatamente para Jerusalém, e ele vai com 5 discípulos chamados por ele. Na verdade, ele tem uma multidão de discípulos, mas chamados por ele oficialmente, temos os 2 irmãos André e Pedro, né? André e Simão Pedro, João e Tiago, e o Levi, que é o Mateus, tá? Esses 5 aqui foram chamados por ele, são oficialmente discípulos dele, certo? Então ele subiu para Jerusalém, perto da festa dos judeus, e em Jerusalém tem 12 portas, na época tinha 12 portas, e uma das portas se chamava Porta das Ovelhas, e lá bem pertinho da Porta das Ovelhas tinha um tanque chamado em aramaico de Betesda. Tinha 5 entradas em volta desse tanque, né? E ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegas, pessoas cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas lá, porque de vez em quando descia um anjo do Senhor, agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Bom, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos. Ok? Quando Jesus viu aquele homem deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus perguntou a ele: você quer ser curado? O paralítico disse: sim, eu quero, né? Mas eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque enquanto as águas é agitadas. A primeira coisa que nós vemos aqui é o quê? Bom, primeira coisa é que esse cara, mesmo sabendo que ele não tem quem leve ele para as águas, ele não está disposto a abrir mão da possibilidade de ser curado. Ele é paralítico. Olha, tinha cegos lá, tinha outras pessoas padecendo de outras enfermidades. Mas o paralítico, ele via, ele podia ver quando as águas movessem. Ele podia contemplar as águas movendo, mas não tinha como chegar lá. Por quê? Porque ele era paralítico. Provavelmente ele ia se arrastando. Esse é um cara que está decidido a ser curado. De outra forma, ele estaria em casa. Olha a declaração dele: eu não tenho alguém que me leve para o tanque na hora que a água é agitada. Eu até vejo, mas eu não tenho quem me leve. Então, e enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu não sei quantas vezes esse homem tentou ser curado. Eu não sei quantas vezes ele se arrastou para a cura dele. Porém, é necessário que se entenda: ele não estava disposto a desistir da cura dele. Ele diz: enquanto eu estou tentando, como é que está tentando? Se arrastando, paralítico se arrastando, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca, começou a andar, e isso aconteceu em um sábado. Eita, é a segunda vez, preste atenção. O outro milagre que Jesus fez lá na casa do Pedro, na casa dele em Cafarnaum, era no sábado? Era, mas a casa é imóvel privado, e tinha fariseu lá, tinha gente lá falando mal, pelo fato de Jesus ter curado no sábado. Você imagine aqui dentro de Jerusalém, no tanque de Betesda. Bom, nós vamos dar seguimento na semana que vem. Espero que você possa nos seguir, nos acompanhar aí nessa jornada bíblica. Valeu!